O arco de Wano teve seu fim depois de 10 anos, no capítulo 1057. Porém, ele terminou deixando em aberto alguns assuntos. Uma possível promessa de retorno ao Wano talvez seja possível. Afinal, o próprio narrador diz no último capítulo do arco que, no momento, é uma pausa, além de alguns pontos que indicam uma possível volta dos Chapéus de Palha ao Wano. Quando isso vai acontecer? Nem ideia, mas podemos imaginar que certos tópicos relacionados ao país voltem à tona. Então listei aqui algumas pontas soltas deixadas em Wano que podem ser resolvidas numa possível retorno à Terra dos Samurais, ou não. Eu sou o Matheus, meus amigos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd de Palha. Vamos começar pelo tópico mais recente dos últimos capítulos, e do 1057 inclusive, os novos companheiros que o Luffy deixou para trás no país de Wano. Primeiramente temos a Tama, a futura Kunoichi de 8 anos residente do país, que estava esperando o retorno de seu amigo Ace já fazia algum tempo. Ace fez uma promessa para ela que quando voltasse levaria ela para o mar caso ela se tornasse uma grande Kunoichi. Depois, no capítulo 1056, depois dos eventos da Guerra de Nigashima, Tama vai passar a ser aprendiz de Shinobu para ser uma grande Kunoichi, e pede para que Luffy a torne sua companheira quando ele vier para o Wano novamente, o que ele aceita tranquilamente, assim também podendo manter a promessa que o Ace fez para ela. Mas não só a Tama, como também o Kinemon, o Momonosuke, além do Yamato. Este último, que mesmo depois de ter expressado sua vontade de viajar para o mar junto com o Luffy, decidiu ficar em Wano e explorar o país antes de ter suas aventuras pelo mar. E no capítulo 1057 também, tanto Momo quanto Kinemon são considerados como companheiros do Luffy. Afinal de contas, ambos tiveram aventuras juntos dos Chapéus de Palha. Muito parecido com o caso da Vivi, que é uma Chapéu de Palha, mas não está precisamente no Sunny. E quando eles quiserem ser piratas junto com o Luffy, ele irá voltar para Wano rapidamente para levar todos. Eu diria que é um bom motivo para retornar ao país de Wano. Sem dúvidas, uma grande dúvida que poderia ter sido respondida no arco de Wano, mas que infelizmente não foi, é o parentesco do Zoro e qual a sua relação com os Shimotsuki, que é possivelmente sua verdadeira família. Indícios que indicam isso é que o Zoro sempre teve contato com algum membro do clã Shimotsuki, ou alguma conexão com o mesmo. Como por exemplo, a vila onde ele treinou e possivelmente cresceu é a Vila Shimotsuki, e tanto seu mestre quanto sua rival são membros da família Shimotsuki. Em Thriller Bark, Zoro lutou com o cadáver do Ryuma, que foi roubado do país de Wano, além de depois ele receber do próprio Ryuma a sua espada de lâmina negra, Shusui. Sem falar que, no capítulo 1023, Kawamatsu e Vovô Ryo comentam a semelhança que Zoro tem com o Ryuma, o deus da espada, mencionando também que ambos eram samurais de um olho só. Além de, claro, eles comentarem a clara semelhança também ao Ushimaru, antigo daimyo de Ringo, que também era um Shimotsuki, descendente também do Ryuma, além do Zoro ter contato com o Onimaru, que era o fiel amigo e companheiro do Shimaru, que por sinal não enxergou nenhuma semelhança com o Shimaru. Estranho. Todos acreditavam que ele seria o pai do Zoro. Esta pergunta também, no caso, foi levantada até mesmo no SBS do volume 101, no qual Oda respondeu que não, o Shimaru não é o pai do Zoro. Se não é o pai, pelo menos o avô deve ser, porque a semelhança não deixa enganar. E as outras conexões que o Zoro teve com os Shimotsuki foi com o Yasuie, com quem ele criou uma grande afinidade durante sua passagem em Wano, e o avô da Kuina, o famoso Shimotsuki Kozaburo, um grande ferreiro do país de Wano que forjou a Ema, atual espada do Zoro, depois dele ter deixado a Shusui, e que foi uma das espadas do Oden também. O Zoro o conheceu quando era pequeno, mas só foi realizar que ele era Kozaburo na sua luta contra o King. E todos esses pontos não só indicam como escancaram a conexão do Zoro com o clã. Faltou uma maior exploração familiar do Zoro com os Shimotsuki. Talvez não vai ser trabalhado este enredo, ou talvez um retorno a este tópico, um possível retorno ao Wano. Além de que o Zoro não foi visitar o túmulo do Ryuma depois da guerra. Shimotsuki Zoro tem tudo para ser real, só precisa ser escrito e desenhado.
E agora, sem dúvidas, algo que todos esperavam era a cura para as Smiles, que tanto Chopper, Law ou até mesmo o Marco pudessem descobrir esta cura. As Smiles são Akumas no Mi artificiais produzidas pelo Doflamingo e pelo Caesar. Todas são atribuídas do tipo Zoan, pois é a classe de fruta mais fácil, bem entre aspas, de se fazer, porque é retirado o fator de linhagem de um animal real. Assim, depois de produzidas, elas são dadas ao Kaido para ele distribuir entre os piratas das feras. Porém, apenas uma em cada 10 tem chances de ser um sucesso, fazendo o usuário receber os poderes do animal. As outras 90% das Smiles, quando consumidas, além de impedirem que seus consumidores nadem, os impede de expressar emoções que não sejam o riso, fazendo com que fiquem permanentemente sorrindo pelo resto de suas vidas. Porém, eu acho que não seria algo para o Chopper, ou o Law, ou o Marco curarem, mas sim o Vegapunk, que foi quem deu início à criação das Akumas no Mi artificiais. E como ele é alguém que sabe e entende muito bem do segredo por trás das Akumas no Mi, não é à toa que ele conseguiu reproduzir uma perfeitamente, até onde a gente sabe, que seria a fruta do Momonosuke, utilizando o fator de linhagem do Kaido, que já havia consumido a fruta original. Então, nada mais justo dele ser o responsável por desenvolver uma cura para as Smiles. Se eventualmente Ruffy e o Bando encontrarem Vegapunk em sua viagem, Chopper pode aprender alguns truques com ele, além de aprender a verdadeira cura para as Smiles. Com o retorno ao ano, ele finalmente poderia curar todos da cidade de Ebisu, além de qualquer outro que tenha consumido uma Smile, por exemplo, o Killer. No capítulo 982, quando Neko e o Marco estão chegando para participar da guerra de Onigashima, o Marco menciona a respeito do nome de Onigashima, significando que possivelmente seu nome no passado era outro, algo que não foi desenvolvido, além de não termos ideia de quem era o possível gigante /Oni /Ors que originou a ilha de Onigashima, e que pode continuar sendo um mistério até que isso seja retomado em algum outro arco, ou então possivelmente no retorno ao ano. Como sabemos, Oden colocou todas as suas emoções, o que ele encontrou em suas viagens e possivelmente os segredos do mundo dentro do seu diário, além de várias outras informações importantes. Como o próprio Momo disse, sua morte não era uma opção enquanto ele lia o diário do pai dele, e ele era extremamente importante para o futuro. Porém, o conteúdo envolvendo Laugh Tale foi rasgado do diário. Possivelmente essas páginas são as páginas que a Toki rasga no capítulo 972. Mas certos segredos ainda podem estar contidos neste diário, e que ainda está em posse de Momonosuke. O que mais está escrito nele? Como descobrimos durante o capítulo 1040, Zunisha era um companheiro de Joy Boy, aquele que cometeu um crime 800 anos atrás, que o fez vagar por centenas de anos, e durante o arco de Wano ele retornou ao país para lutar ao lado de Momonosuke, e possivelmente ele tem algum propósito com o país e as suas fronteiras, pois quando Kaido é derrotado, Momonosuke, durante o capítulo 1050, diz a Zunisha que não irá abrir as fronteiras naquele momento, o fazendo retornar à sua caminhada eterna. Então, possivelmente, quando as fronteiras precisarem ser derrubadas, Zunisha será uma peça-chave para isso. E como sabemos, para que essas fronteiras sejam quebradas, algo também precisa ser despertado. O que nos leva ao próximo item. No capítulo 1053, durante as investigações da Robin dentro do castelo do Shogun, descobrimos que Pluton está em Wano, que é como dizia o Poneglyph de Alabasta. Sukiyaki confirma este fato no capítulo 1055, quando Robin... Sukiyaki confirma esse fato no capítulo 1055. E enquanto o Robin, Law e o Sukiyaki estão caminhando pela passagem subterrânea em direção ao Road Poneglyph de Wano, Sukiyaki diz que se eles continuassem mais um pouco depois do ponto onde estava o Road Poneglyph, eles seriam capazes de encontrar a arma ancestral Pluton, mas que ele nunca havia a visto e não poderia mostrar para eles, infelizmente. E a revelação de Pluton
está relacionada à abertura das fronteiras de Wano, pois assim que as paredes que cercam o país forem derrubadas, Pluton será libertada. E a grande questão que Robin levanta é o porquê Oden gostaria que isso acontecesse, algo que ainda precisará ser descoberto. Ruffy se mostrou desinteressado na arma ancestral, mas a sua importância deve ser necessária no futuro, o que levaria os Chapéus de Palha novamente ao Wano para buscarem a arma possivelmente. Mais uma vez, durante o capítulo 1055, temos a revelação de uma antiga Wano, que está abaixo da Wano que existe atualmente, preservada embaixo da água. De acordo com o Hitetsu, em algum momento no passado, o Wano vivia no nível do mar, até que muros passaram a cercar a ilha. A água da chuva se acumulou dentro do muro, forçando o povo a abandonar as cidades, fazendo com que construíssem uma nova terra na encosta da montanha, que se tornou o país de Wano que é hoje. E como sabemos, Wano é conhecida como a Cidade do Ouro, mas em nenhum momento vemos qualquer tipo de ouro. Talvez ele esteja com a cidade que está abaixo do mar. E ao abrir as fronteiras, esta antiga Wano voltará a ter lugar ao sol. Mais um motivo para o retorno de Wano acontecer e este tópico ser resolvido de uma vez por todas. E por fim, mas não menos importante, como descobrimos, Wano é um país de extrema importância para a história de One Piece. Sem contar que um ponto que pode, e acredito eu, que vai ser desenvolvido no futuro é a possível e provável conexão com o Reino Antigo e o Século Perdido, pois Wano foi o país responsável pela criação dos poneglyphs, além de os membros dos Kozuki passarem o conhecimento de ler os poneglyphs de geração para geração entre eles. E talvez Wano foi responsável por transmitir esse conhecimento para outras pessoas, como por exemplo Ohara, além de uma possível conexão que Wano pode ter com outras nações, como Alabasta, pois, como mencionei anteriormente, e foi revelado pela Robin, o poneglyph que estava na tumba dos reis lá em Alaburna dizia que Pluton estava em Wano, o que se comprovou ser verdade. Além de algo bem interessante que foi observado, Wano e Alabasta meio que compartilham de uma mesma estética quando é relacionado a poneglyphs secretos e mistérios do país. Em ambas as ilhas, quando a Robin está a caminho do poneglyph, ela desce uma certa leva de escadas que a levam a um subterrâneo onde se encontra o segredo mais importante daquela ilha. Cara, o Wano Parte 2 é mais possível do que a gente imagina. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários quais as outras pontas soltas que eu não mencionei aqui, mas que vocês gostariam que eu colocasse no vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, um abraço, se cuidem e até a próxima.